Olá, mais uma vez vamos neste vídeo ver alguns problemas associados a esses conceitos de planaridade e coloração em gráficos. Tá? Então, o primeiro seria para vermos uma prova relacionada àquele teorema de Euler, né? Que nos diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces tem que ser igual à quantidade de arestas mais 2, certo? Então, uma forma de se provar isso seria através de indução, né, sobre o número de arestas. Tá? Então, a base da indução nesse caso seria para o menor valor que m pode possuir, visto que o grafo ele tem que ser conexo. Então, nesse caso, nós temos o n-1, esse grafo ele tem que ser uma árvore, certo? Então, partindo dessa informação, nós temos que se G é uma árvore, então nós vamos ter aqui n vértices, n-1 arestas, e vamos ter apenas uma face, que vai ser a face, a região infinita, certo? Então, fazendo a substituição aqui nessa fórmula, nós podemos ver que o V vai ser substituído aqui por N, a quantidade de arestas vai ser substituído por N-1, e nesse caso, essa fórmula aqui, ela continua sendo verdadeira, né? Nós obtemos uma igualdade, consequentemente, esse caso base é válido, certo? Então, a partir disso, é necessário definir uma hipótese indutiva e definir também o passo indutivo. Para esse caso, a nossa hipótese indutiva seria que o grafo G ele é planar e conexo para uma quantidade de arestas maior ou igual a n, certo? E a ideia no passo indutivo seria remover uma dessas arestas do grafo de forma que esse grafo ele não se torne desconexo. Dado que o nosso grafo vai possuir no mínimo n arestas, isso implica que o grafo ele possui um ciclo. Justamente isso que é colocado aqui. Então nós temos que a quantidade de arestas tem que ser no mínimo n. Isso implica que o grafo possui um ciclo e que, portanto, nós podemos realizar a remoção de uma das arestas desse ciclo, certo? E aí, bom, quando a gente faz uma alteração no grafo, nesse caso a remoção de uma aresta, é necessário mostrar que o grafo resultante ele continua tendo a propriedade que nós queremos mostrar, certo? Então, nesse caso, nós temos um grafo G', que ele vai ser resultante da remoção de uma aresta E, aresta é pertencente ao ciclo, né, no grafo G, e consequentemente nós temos aqui o V', né, vai permanecer a mesma quantidade de vértices. Agora, a quantidade de faces vai diminuir, porque quando a gente remove uma aresta de um ciclo, essa região fechada passa a não existir, né, então a quantidade de faces diminui e a quantidade de arestas também diminui. Realizando a substituição nos valores, nós temos aqui que pela fórmula de Euler nós teríamos V' mais F' igual a E' mais 2. Né? Então aqui nós teríamos o N mais F-1 igual a E-1 mais 2. Né? E aí, consequentemente, nós temos... Tá? Então, com isso, nós mostramos que... apresentando esta ideia de prova, mostramos que essa fórmula do teorema de Euler ela é válida para grafos planares e conexos. Bom, um outro exercício associado seria mostrar que o gráfico completo, contendo 5 vértices, ele não é planar. Então, podemos utilizar aquela desigualdade que verificamos na aula que tratamos sobre grafos planares, que nos fala um limite superior da quantidade de arestas de um grafo planar, certo? Então, não sei se você lembra, mas no vídeo sobre esse tópico, vimos que a quantidade de arestas tem que ser no máximo igual a 3n-6. Tá? Então, fazendo aqui a aplicação dos valores, podemos verificar que esse grafo ele possui 5 vértices, 10 arestas. Então, fazendo uma pequena correção aqui, né, nós chegamos a esse absurdo em que o 10 ele é menor ou igual a 9. Tá? Então, consequentemente, de acordo com aquela desigualdade que nós obtemos, percebe-se que esse grafo K5 ele possui muitas arestas e, portanto, ele não é planar, certo? Bom, o segundo exercício seria mostrar que se um grafo G é planar, então o grau mínimo, certo, de um vértice desse grafo ele tem que ser no máximo 5, tá? Então, uma forma de provar
mostrar que isso é verdade seria utilizando aqui, chegando a um absurdo. Então, podemos resgatar novamente essa informação, que se um grafo G ele é planar, então a quantidade de arestas tem que ser no máximo 3n-6, e a partir disso, né, considerar o contrário aqui, ou seja, nesse caso a gente quer mostrar que se um grafo G é planar, então existe um vértice com um grau menor ou igual a 5, então podemos partir da informação de que todo o vértice do nosso grafo ele vai possuir grau no mínimo 6, certo? Maior ou igual do que 6. E com isso chegar no absurdo. Então, dado o nosso teorema do aperto de mãos, nós temos que a quantidade de arestas vai ser igual a 1/2 do somatório dos graus, né? E como nós temos que, partindo dessa premissa, de que para todos os vértices do nosso grafo, o grau desses vértices vai ser no mínimo 6, nós teríamos que o somatório dos graus dos vértices dividido por 2 seria maior ou igual do que 3n. Né? E como nós vimos aqui anteriormente, a quantidade de arestas tem que ser no máximo 3n-6. Consequentemente, isso nos leva a um absurdo e mostramos aqui que se um grafo G ele é planar, então vai existir um vértice com grau no máximo 5, certo? Isso aqui é importante quando a gente quer realizar outras provas, como a gente vai ver agora no próximo slide, né? Então nós temos aqui que, dado o teorema, se um grafo G é planar, então nós temos que o número cromático dele é no máximo 6, ou seja, com 6 cores podemos colorir qualquer grafo planar. Então, a gente pode fazer uma prova utilizando indução no número de vértices e, a princípio, né, o caso base da indução seria supor um grafo com até 6 vértices e, para esse caso base, é trivial fazer a coloração desses vértices. Né? Basta, da forma mais simples possível, seria atribuir cores distintas a cada um desses 6 vértices e, consequentemente, as 6 cores seriam usadas e poderíamos obter uma coloração desse grafo, certo? Então, como hipótese indutiva, podemos assumir que para qualquer grafo planar simples, com n vértices, esse grafo ele pode ser colorido com 6 cores. Tá? Então, essa é a nossa hipótese indutiva. E a partir disso, podemos, né, no passo indutivo, construir uma ideia, certo? Então a ideia seria basicamente essa. Dado um grafo G com n mais 1 vértices, esse grafo sendo simples e planar, então segue do conceito de planaridade que esse grafo ele vai ter, né, que foi o que a gente acabou de verificar no exercício anterior, vai existir um vértice V com grau no máximo 5, certo? Então a ideia aqui seria remover esse vértice e, a partir da nossa hipótese indutiva, verificar que o grafo G' vai ser produzido pela remoção do vértice V sobre o grafo G. Pela nossa hipótese indutiva, nós podemos colorir esse grafo G' e obter uma coloração desse grafo, certo? Então, em relação ao grafo G, o que falta para que esse grafo seja colorido seria justamente atribuir uma cor para o vértice V, né? Então, dado que nós temos o grafo G' já colorido, basta que agora possamos atribuir uma cor para o vértice V. E a ideia seria basicamente atribuir uma das 6 cores ao vértice V que seja diferente das demais cores atribuídas aos vértices adjacentes de V. Tá? Então, no caso, o vértice V ele vai ter uma vizinhança de no máximo 5 vértices. Então, supondo que esses 5 vértices tenham sido atribuídos cores distintas, ainda sobra uma 6ª cor, né, que pode ser atribuída ao vértice V. Então, consequentemente, o grafo G ele pode ser colorido utilizando 6 cores e nós chegamos à prova desse teorema. Tá? Então, a ideia seria basicamente essa, tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esses exercícios. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.